Olá, bom dia. Vamos falar um pouco aqui de Malaquias, alguns versículos, aonde o Senhor fala bem assim, ó, no versículo 8, Malaquias, do capítulo 3. Pode o homem enganar o seu Deus? Uma pergunta, quer dizer que não pode. Por que procurais enganar-me? Porque querem enganar o Senhor. E ainda perguntais em quem vos temos enganado? Olha o que o Senhor vai dizer: no pagamento dos dízimos e nas ofertas. Certo? Pagar dízimos, pagar as ofertas. Certo? Para que haja mantimento na casa do Senhor, é você cumprir a palavra. Certo? É você seguir o exemplo de dar boas ofertas. Certo? De você ajudar o teu semelhante, de você ter um bom testemunho, como Abraão deu um bom testemunho, dando 10% para o profeta Melquisedeque. Ele ofereceu, ele foi lá e deu para ele, certo? É os 10% que você tem que receber e que você tem que compartilhar, certo? Aqui diz assim, fostes atingido pela maldição, vós, nação inteira, procurais enganar-me. Querem enganar ao Senhor, querem enganar a Deus, eles querem enganar a Jesus. Pode alguém enganar o Senhor? Não pode. Por exemplo, o que é enganar o Senhor? É mentir para as pessoas que estão ouvindo o culto, certo? Ali dentro, aonde o pregador fala assim: você tem que fazer como o Cornélio fez, oferta na casa do Senhor, contribua na casa do Senhor. Mas ofertar na casa do Senhor, contribuir na casa do Senhor, é a pessoa que tem que fazer como o Cornélio fazia, certo? Tem que ter um bom testemunho. Ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa. O que ele fazia? Ele ajudava as pessoas com mantimento, com esmola, para as pessoas comprar o alimento. E tem gente que desdobra, que mente, que diz que não é para dar esmola, que não é para fazer isso, que não é para fazer aquilo, que tem que fazer. O Senhor mesmo disse aqui, pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazer experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Mas você tem que pagar o dízimo na igreja, certo? No templo, mas o que acontece? Tem que ser honesto com a pessoa, tem que falar a verdade para você receber bênção em palavra, em conhecimento e interpretação em versículos. Para que você tenha que primeiro fazer o quê? Se afirmar nas 4 rochas. Para você entender o que o Senhor quer falar. Daí você faz prova do Senhor. Vai lá na pessoa, paga o dízimo, vai na pessoa. E faça como fez Cornélio, como fez Abraão e tantas pessoas que fizeram por fé, como Jó fez, como Judite fez. Certo? Se não é dobrado aquilo que o Senhor tem para a sua vida em bênção e conhecimento, mas você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Você não pode perseguir, você não pode mentir, você não pode defamar. Certo? Você não pode querer passar esse cheiro mal que você tem. Você é que nem uma estátua de Nabucodonosor do sonho. Cabeça de ouro, corpo de bronze, ferro, perna ferro, pé ferro e terra. Sabe? Acha que tua cabeça é cheia de algo valoroso, de experiência, de conhecimento, mas não é. Você mente, você rouba, você tira os dízimos, você tira as ofertas que é para você pegar e fazer como fizeram aqui, como testemunho que o Senhor deu de Cornélio, que era uma pessoa bondosa, uma pessoa que fazia caridade, que ajudava o próximo, certo? Você tem que ser sincero, você tem que falar. Certo? Você não pode desdobrar as escrituras, você tem que dizer, ele deu um bom testemunho, siga o bom testemunho. Façam doação, às vezes numa roupa, mas faça de sincero, não faça querendo fazer de mau grado e de mau gosto. Certo? Fale a palavra do Senhor verdadeiramente. Certo? Se o Senhor vai abrir os reservatórios dos céus abundantemente sobre sua vida, para você ter o conhecimento da palavra. Certo?
Não é porque você vai ser fiel a Deus, vai pagar o dízimo, que você vai ficar podre de rico, vai empodrecer. Você tem que ser sincero. Sempre tem na terra pessoas ricas, sempre tem na terra as pessoas que precisam, passam necessidade, certo? O que mais Deus quer é que você ajude as pessoas carentes, ajude as pessoas com necessidade. Aqui no versículo 8 de Malaquias, no versículo 3 em diante, fala sobre isso, sabe? Fala sobre amar o próximo como a ti, trazer para os dias de hoje. Tem pessoas que dizem assim, faça o ID de Jesus. E qual é o ID de Jesus para a tua vida? Certo? O que significa o ID de Jesus? O ID de Jesus é você ir, então a pessoa está precisando de ajuda e ajudar ela. Falar da palavra do Senhor para as pessoas, ajudar a pessoa com alimento, ajudar as pessoas com alguma coisa, certo? Não é perseguir a pessoa a falar mal, certo? Você querer levar a tua maldição em cima da pessoa. Certo? Você tem que fazer assim para Deus tirar os gafanhotos de sua vida, tirar os roedores de sua vida que estão te roendo. São pessoas, sabe, que estão ao redor de você ali como gafanhoto, como roedores, sabe, que querem devorar o que você tem. Você não pode ser assim, tem que ser diferente. Você tem que fazer o cumprimento da obra. Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ter fé, você tem que ter atitude, você tem que ter coragem, você tem que acreditar. A tua fé, ela pode ser pequenininha assim. Se você tiver fé como um grão de mostarda, se você acreditar, se você fazer com amor, fazer mesmo assim com amor de verdade, como Jesus quer, Ele vai abrir os reservatórios dos céus sobre sua vida, sua família, sobre o conhecimento da palavra. Certo? Você tem que fazer assim para dar um bom testemunho. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo testemunhou Cornélio, enviou um anjo pessoalmente para falar com ele. Certo? Tem que ser da mesma forma. Sabe? Melquisedeque era um estrangeiro, uma pessoa que não tinha pai, não tinha mãe, não sabia quem ele era, mas pela bênção, por abençoar Abraão, certo? O que é abençoar Abraão? Por falar sinceramente, por ser uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que não desdobra as escrituras, porque tem pessoas que desdobram a escritura para puxar para elas, a bênção que é para ser para outra pessoa, para repartir e compartilhar. O que Abraão fez? Ele deu de coração 10% de tudo que ele tinha para ele. Por quê? Porque Melquisedeque o abençoou. Foi sincero, falou a verdade. Ele fez o que tinha que fazer, mesmo sendo ele rei, mesmo sendo ele pastor naquela época, que ele tinha esse dom, sabe? O Melquisedeque era uma pessoa boa, era o rei de Salém, sabe? Foi abençoado, porque era um homem que era sincero em palavras, que era sincero em ofertas, que era uma pessoa sincera, que não desdobrava as escrituras, certo? Que queria puxar para ele. Certo? Aí o que acontece? Jesus vai dizer, me roubaste. Vão perguntar, mas Senhor, onde é que nós te roubamos? O Senhor vai dizer, nos dízimos e nas ofertas, que eram para vocês fazer a obra para ajudar as pessoas com necessidade e não fizeram. E o que o Senhor vai dizer para essas pessoas? Afastai-vos de mim, porque eu a vós não os conheço, filho da maldição, e serão lançados para o inferno. Certo? Com poucas palavras. Olha o que diz aqui no versículo 11. Para vos beneficiar. Olha só. Afugentarei o gafanhoto que não destruirá mais os frutos de vossa terra. E não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. O que é isso? Se você fizer corretamente como está nas Escrituras, o que é? Tudo que você fizer vai ser algo que vai dar produtividade. Mas se você não fizer, se você desdobrar, se você ainda achar que é para você, certo? As tuas obras que você faz é algo sem valor, é improdutível. Se vocês olhar ali no profeta Ageu, você vai ver que eles plantam, mas não colhem nada. O que eles colhem? É só abrolho. O que é abrolho? É sabugo e palha. Não tem grão, não tem semente. É algo que não tem validade, não tem valor. Então, o Senhor tira o gafanhoto, sabe? Para parar de roer,
Porque quando você mente, o Espírito Santo sai de sua vida e Satanás entra e começa a enganar você para você enganar as pessoas, para você achar o que você está fazendo é certo e não é errado. Você tem que ser uma pessoa que pense nos outros, não pense em você. Jesus, quando veio aqui na cruz, veio aqui na terra, morreu na cruz, ele pensou nas pessoas. Ele se esqueceu dele e pensou nas pessoas. Ele foi obediente à morte de cruz. Mas com a honra e glória e poder de Deus, ele ressuscitou e hoje está vivo, sabe? No céu, está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Porque Deus deu autoridade para ele nos céus e na terra. Sabe, quando ele chegou no céu, o que aconteceu? Os anciãos tiraram suas coroas e reconheceram que só o Senhor é Deus. Imagine nós aqui na terra, certo? Se lá no céu eles fizeram isso, aqui na terra nós temos que fazer o quê? Puxar para nós? Não, nós temos que reconhecer que só o Senhor é Deus, tirar essa coroa do orgulho, da mentira, do engano, da perseguição e fazer o que o Senhor quer, para que você não seja expulso para o inferno. Porque aqui está escrito: ah, Senhor, onde é que nós te roubemos? Sabe, o Senhor vai dizer, nos dízimos, nas ofertas, e nas ofertas de graça, está escrito aqui, ó. Olha só, ainda perguntais, ainda querem perguntar, olha só, eles têm coragem e têm capacidade de perguntar, são os caras de pau, diz aqui, ó. Aí ainda querem perguntar, os caras de pau, olha só, em que vos temos, olha, enganado. Os caras de pau são assim, ó, eles enganam e querem saber, ah, mas onde é que nós te enganamos? São caras de pau. Aqui diz, ó, na minha escritura, tá aqui para quem quiser ver. Aqui, ó, e ainda perguntais, ó, tá bem ali no meu dedo, ó. Bem ali, ó. E ainda querem perguntar por quê? Porque são cara de pau. São os mal intencionados. Certo? São os incompetentes, que tiram o que não é para tirar, sabe? E o que acontece? Com Ananias e Safira, tiraram o que não era para tirar, mentiram, morreram. E o que acontecia com os discípulos? Eles levavam, eles repartiam. Tem que seguir por exemplo, da mesma forma. Mas os caras de pau ainda têm coragem de perguntar, olha só, e pode o homem enganar a Deus, olha só, e ainda perguntais. Perguntam, ah, mas Senhor, nós enganamos no quê? Fala aí, nós queremos saber. Certo? São cara de pau, são mentirosos, são enganador, que tiram o que não é para tirar das pessoas, que mentem para as pessoas, que enganam as pessoas, fazem as pessoas acreditar na mentira. Que o dízimo, as ofertas, é para fazer o quê? É para pegar e levar alimento para as pessoas que precisam, as pessoas necessitadas. Certo? Você veja bem um pastor que ganha 300 mil. Por que não reparte e não reparte igual com pessoas? Dá para repartir com 150 pessoas, 2 mil para cada um. Vai fazer falta para você? Não vai. Aí entra aquela pergunta aqui, ah, mas em que nós te roubemos, Senhor? Sabe, está escrito aqui a pergunta, ó, e ainda perguntais, e ainda querem perguntar para o Senhor, se fazendo de vítima. Sabe, um pastor que ganha 200 mil, olha para quantas pessoas que não dá para repartir. Um pastor que ganha 50 mil, 100 mil. Sabe, será que 2, 3 mil por mês não é o suficiente? Um salário, não pagam luz, não pagam aluguel, não pagam água, não pagam internet. Certo? Será que não é suficiente 2 mil, 3 por mês? Aí entra aquele versículo que Jesus fala, que está ali no Velho Testamento, querem devorar as minhas carnes, ou seja, querem acabar com as pessoas, certo? Se você dá para a pessoa, se você ir lá, você dá, você é alguma coisa. Se você não põe na boquinha na boquinha deles, sabe? O que eles querem, ainda falam mal pelas costas. São que nem gato, tem que pôr na boca e ainda tem que se cuidar porque dão tapa. Porque aqui está escrito, ó, e ainda perguntais aonde? Sabe, são cara de pau, são sem vergonha. A desigualdade. Aí coloco na frente da câmera, na câmera, quando vão fazer um vídeo, o celularzão lá exibindo o celular. Que não tem base nenhuma sobre isso daí. Não diz nada sobre isso daí. Jesus nem está interessado no teu celular, ele nem quer saber da tua gravata, ele não quer nem saber, sabe, do teu sapato que você usa. Ele quer saber se você está fazendo como ele falou, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, sabe, ajudando, que nem ele disse, e amarás o teu próximo como a ti. Se você acha o que você tem faz bem para você, certo, vai fazer bem para outro que não tem também.
certo? Se a morte de Jesus fez bem para você, vai fazer bem para o outro também. Ainda querem perguntar, olha só. Aqui diz, ó, pode enganar? Não pode, ó, no pagamento dos dízimos e nas ofertas. Porque desdobram, tiram. Tá nas minhas escrituras aqui para quem quer ver, ó. Essa escritura aqui é uma beleza. Eu deixo aqui ver, não tem problema nenhum. Certo? O que tem que fazer? Tem que pegar esses charlatões que fazem isso e colocar eles no lugar deles. Certo? Fazer eles entender o que é compartilhar. Se Jesus compartilhou a vida dele com nós, certo? E não cobrou nada, quem somos nós para querer cobrar alguma coisa dele ou de alguém? Certo? Agora, uma coisa que tem que ser cobrada, que tem que ser falada para esses charlatões é as escrituras, para que falem a verdade, para que pare de mentir e pare de desdobrar, certo? Porque lá nos 70, quando Jesus enviou os 70, ele mesmo disse, não levais nada, ou seja, as coisas do mundo tem que deixar para trás e levar as escrituras para as pessoas, aquilo que as pessoas têm que saber, que precisam saber, que é o que Jesus quer que as pessoas saibam. Que eles conheçam a palavra e tenham a revelação para salvar eles e as suas famílias, certo? O teu relógio, o teu carro, o que você tem, para Jesus não interessa. O que interessa para ele é que você prega o evangelho, que você ensina o evangelho, que está aqui na escritura, que é a palavra de Deus para a pessoa conhecer, para a pessoa seguir o caminho para ir morar no céu ou na nova terra com o nosso Senhor, certo? Aqui diz, ó, o que é tirar os dízimos, as ofertas? É você enganar a pessoa. Você está tirando da pessoa aquilo que Jesus quer que ela saiba. Você se torna incompetente, tá aqui, ó. E ainda perguntam. Tem coragem de perguntarem ainda para o Senhor. Vão ter coragem, mas as escrituras, elas não podem ser anuladas. Eles vão perguntar para o Senhor. E vão perguntar, certo? Por quê? Porque são pessoas cara de pau. São sem vergonha. Olha o que o Senhor disse aqui, ó, no versículo 13, só olha, ó. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais, o que é que dissemos contra vós? Olha só, dissestes, é trabalho perdido servir a Deus que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha só como é que são, tá vendo como é que é? Falam essas coisas, palavras odiosas, palavras enganosas que pesam, sabe? Essa podridão, esse mal sobe para o Senhor como um cheiro nas narinas dele, é algo podre, certo? Aí querem falar dos outros, porque não toma banho, porque isso que é aquilo, porque está fedendo, porque está impregnado, porque acha que sabe e não sabe, certo? Não adianta tomar banho, se perfumar, bem vestido, mas por dentro está sujo, está podre, certo? Engana as pessoas. Não adianta de nada. É que nem tá nas escrituras, certo? É igual um túmulo. Por fora você olha, terno, gravata, relógio, cabelinho encebado pra cá, pra lá, sapato lustrado, um monte de coisa, mas por dentro é o quê? Não adianta de nada. Sabe? Tem que fazer o quê? Tem que pegar, tomar vergonha na cara, sair da posição que tá, começar do zero, pedir clemência, pedir misericórdia a Deus e se humilhar aos pés do Senhor Jesus Cristo e pedir para ele ensinar. Sabe? Porque o Senhor não aceita doutrina humana. Tá escrito aqui, ó, olha só. E ainda perguntais. E ainda eles têm coragem de perguntar. Sabe? São sem vergonha. São perca de tempo. Estão ali igual aquela árvore infrutífera que aquele cultivador disse, Senhor, vamos deixar mais um ano aqui para ver o que acontece. O que quer dizer isso? Está ocupando o lugar de uma pessoa que podia ensinar melhor as coisas para as pessoas entender. É um incompetente, é um mentiroso. Certo? Se Jesus disse para Satanás, vai-te embora, Satanás. Aí vocês querem as coisas de Satanás. Jesus precisou das coisas da terra, do mundo? Não precisou. O que ele precisa é do bom coração da pessoa para que ensine a pessoa o que é certo, o que é correto. Certo? Vocês têm que fazer isso. Olhe lá no livro de Hebreus, o que fala sobre os heróis da fé, as pessoas que acreditaram. Sabe, as pessoas que foram e lutaram ali, acreditaram no Senhor, ajudaram as pessoas, compartilharam o que tiveram.
Sabe, teve pessoas ali como Jó que perdeu tudo, mas depois o Senhor restituiu em dobro e em dobro ele pôde repartir com as pessoas. É assim que acontece. Deus, se você fazer as coisas certas, Deus dá em dobro para você repartir em dobro para as pessoas, porque nunca vai te fazer falta, certo? Você tem que desligar as coisas da terra para você se ligar com Deus. Vocês se ligam com as coisas da terra e querem sugar ainda o que Deus tem no céu. Sabe? Vocês estão sendo desligados, certo? Vocês estão sendo desligados duas vezes. Desligado das coisas do céu e desligado aqui na terra com as próprias coisas. São desligados duas vezes, certo? Então assim, ó, se desligue com a terra, se desligue com as coisas do mundo e preste atenção nas escrituras para você ter conexão e ter ligação com Deus, com Jesus Cristo, o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo em sua vida, para que o roedor não venha deixar roer você e para vocês não roer outras pessoas, usado pelo roedor, que querem roer as pessoas o que elas têm. E no final das contas, o que vocês escolheram é só sabugo e palha, é só rastolho, certo? Estão bebendo água suja, certo? Estão bebendo água suja. Você pode trabalhar, você pode ter tua casa, tuas coisas. Você tem que ser uma boa pessoa. Você pode ter as coisas. Você não precisa falar das pessoas, perseguir as pessoas. Você pode no teu oculto compartilhar alguma coisa com o teu próximo. Aí você está fazendo a obra, aí você está fazendo o que Jesus quer. Quando você ir fazer alguma coisa, esqueça o mundo, esqueça as coisas da terra. Sabe, se desligue, se ligue com Deus, se ligue com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o digno de toda honra e glória, sabe? E tem outra, esse negócio de dizer assim, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter parte com Jesus, vão ter parte coisa nenhuma. Jesus não divide a glória com ninguém, a glória dele é dele. Todo o trabalho que a gente faz aqui na terra para as pessoas é em nome de Jesus, para que nós tenhamos o direito da vida com ele no céu. Certo? As coisas dele é dele, tem que ter consciência, tem que examinar os 10 mandamentos. Certo? Nós temos o direito da vida, por Deus nos adotou como filho, certo? E Jesus Cristo, nosso Senhor, certo? Não se atrapalhe nas coisas, não desdobre as escrituras. A glória do Senhor está escrita na escritura. Ele disse assim, eu não divido minha glória com ninguém. A glória dele é dele. Certo? Tem que ter consciência, tem que fazer as coisas para o Senhor Jesus Cristo como se nós não estivéssemos fazendo, mas fazendo. E fazer bem feito. Na medida do possível, aquilo que cada um tem a capacidade de fazer, faça e faça bem feito, o melhor possível se é. Porque ainda vão ter coragem de perguntar no que nós interrompemos. Está escrito ali, ó, é só prestar bem atenção, é só examinar a escritura, é só olhar. Para ver quem está falando mentira, quem está falando a verdade, tá bom? Eu peço que nesse dia seja abençoado você e sua família. E não se esqueçam, não tire nada do Senhor. Não engane as pessoas. Se você enganar as pessoas, você está tirando o direito das pessoas, sabe, de servir a Jesus dignamente. Tome cuidado com isso. Não se atrapalhe. Satanás é astuto. Tem que prestar atenção nas coisas. Que tem pessoa, tem tipo de obreiros que é capaz de entrar dentro da tua casa e tirar tua televisão, tirar teu rádio. Sabe, ficar te dando indireto no púlpito, ficar, sabe, te mastigando por ali para te ofender. Sabe? Não faça essas coisas, isso é pecado, isso é sujeira de Satanás, tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia, nessa manhã, que todos sejam abençoados, com a verdade e a vida que é Jesus Cristo.